Comperv, UFRN, 2023. Analista, UFRN, Tecnologia da Informação, Segurança da Informação. O DNSSEC visa mitigar ataques existentes no DNS, tais como mything, spoofing e poluição de cache. Para tanto, o DNSSEC A utiliza chaves assimétricas para assinatura digital dos registros da zona. B utiliza o DNS over HTTPS, DUH, para replicação de zonas entre servidores primário e secundário. C faz uso de certificados digitais para assinatura das transferências de zona. D emprega SSL para criptografar o tráfego entre o cliente e o servidor. O DNSSEC, Domain Name System Security Extensions, visa mitigar ataques no DNS, como mything, man in the middle, spoofing e poluição de cache, através do uso de assinatura digital nos registros da zona. Portanto, a alternativa correta é a: utiliza chaves assimétricas para assinatura digital dos registros da zona. Explicação: o DNSSEC utiliza criptografia de chave pública, assimétrica, para garantir a autenticidade e integridade dos registros DNS, protegendo contra possíveis ataques mencionados. O uso de chaves assimétricas é fundamental para a segurança do processo de assinatura digital. B utiliza o DNS over HTTPS, DUH, para replicação de zonas entre servidores primário e secundário. Incorreta. O DNS over HTTPS, DUH, é uma tecnologia que visa aumentar a privacidade e segurança na resolução de nomes de domínio, mas não está diretamente relacionado à replicação de zonas entre servidores primário e secundário no contexto do DNSSEC. A replicação de zonas geralmente é realizada por meio de transferência de zonas, ONI-Transfer, que pode ser protegida pelo DNSSEC, mas DUH não está envolvido nesse processo. C faz uso de certificados digitais para assinatura das transferências de zona. Incorreta. O DNSSEC utiliza chaves de criptografia assimétrica para assinatura digital, não certificados digitais. A assinatura digital em DNSSEC é realizada pela chave privada do servidor, e a verificação é feita usando a chave pública correspondente. D emprega SSL para criptografar o tráfego entre o cliente e o servidor. Incorreta. Essa alternativa está incorreta no contexto do DNSSEC. O DNSSEC não utiliza SSL, Secure Sockets Layer, para criptografar o tráfego entre o cliente e o servidor. Ele se concentra na integridade e autenticidade dos registros DNS, não na criptografia do tráfego de dados entre cliente e servidor. Gabarito: letra A. Vonesp, 2023, Administrador, Prefeitura de Marília, Rede. O servidor DNS do sistema operacional Windows Server apresenta a possibilidade de configurar DNS forwarders. Essa configuração serve para a. Codificar uma consulta DNS em um e-mail e encaminhá-la a outro servidor via SMTP, permitindo maior flexibilidade de protocolos no processo de resolução de nomes. B. Indicar outros servidores DNS a serem consultados pelo servidor em questão para resolver consultas que ele não consegue resolver por meio de seus próprios registros. C. Replicar, copiar, periodicamente os registros do servidor DNS em questão para outro servidor secundário, que atua como backup do primeiro, permitindo configurar um ambiente de alta disponibilidade. D. Cadastrar nomes de domínio correspondentes a endereços IP, permitindo a realização de consultas de DNS reverso. E. Cadastrar registros do tipo CNAME, possibilitando a conversão de um nome de domínio em outro. A. Errado. O DNS forwarder, ou qualquer outra configuração DNS, não possui função de encaminhamento de e-mail. B. Correto. O DNS forwarder é uma configuração do Windows Server responsável por apontar para outros servidores DNS a serem consultados pelo servidor em questão para resolver consultas que ele não consegue resolver por meio de seus próprios registros. C. Errado. A função de replicação periódica dos registros do servidor DNS primário para outro secundário é implementada através da zona secundária. Essa configuração é utilizada para preservar os registros através de um backup, cópia dos dados requisitado pela zona secundária à primária periodicamente, aumentando a disponibilidade e confiabilidade no serviço. D. Errado.
O DNS reverso é a operação de obtenção de nome de domínio através da requisição de um determinado IP enviado. E, errado. A utilização de um CNAME, Canonical Name, nos registros DNS é responsável por criar um apelido para um domínio, bem como realizar sua associação com outro nome de domínio para outro. Assim, quando uma consulta é realizada no domínio associado a um CNAME, o servidor retorna o nome de domínio apontado. Gabarito, letra B. Objetiva Concursos, 2023, Técnico em Informática, Pré-Candiota. O DNS, Domain Name System, usado principalmente para mapear nomes de hosts e endereços IP, é consultado e responde às consultas feitas através do protocolo A. TCP, B. SMTP, C. UDP, D. ARPA e ICMP. A. TCP. Errado. O TCP, Transmission Control Protocol, é um protocolo pertencente à camada de transporte do modelo OSI e tem a responsabilidade de realizar um transporte confiável e bidirecional entre dispositivos. Ele estabelece uma comunicação entre dois dispositivos por meio de um processo conhecido como comunicação three-way handshake, que consiste em 3 etapas. Esse processo estabelece uma conexão orientada, garantindo a transmissão confiável, íntegra e sem perdas de dados. Portanto, para o DNS, o TCP não é viável, pois a comunicação extra de orientação à conexão e controle aumenta a latência e eficiência para uma simples verificação no servidor. B. SMTP. Errado. O SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, é um protocolo da camada de aplicação responsável exclusivamente pelo envio de e-mails na porta 25 para o servidor do destinatário. Assim, não é a base do transporte do DNS. C. UDP. Correto. O DNS, Domain Name System, utiliza a menor latência e baixa complexidade do UDP, User Datagram Protocol, em detrimento das garantias oferecidas pelo TCP, o que garante eficiência e desempenho nas consultas. Dessa forma, baseia-se no User Datagram Protocol para realizar o transporte dos segmentos de informações e realizar as consultas ao servidor sem garantia de entrega, controle de erros ou fluxo. B. ARPA. Errado. ARPA, Advanced Research Projects Agency, é uma agência de pesquisa avançada do Departamento de Defesa dos Estados Unidos responsável pela criação e desenvolvimento da ARPANE, que baseou a Internet atual. E. ICMP. Errado. O ICMP, Internet Control Message Protocol, é um protocolo utilizado para o envio de mensagens de controle que desempenham a função de relatórios de erros em um ambiente cliente-servidor. Sua principal finalidade é enviar solicitações, requests, aos servidores e aguardar as respostas, responses, correspondentes, fornecendo informações essenciais sobre a comunicação e o funcionamento da rede. Os pacotes ICMP são encapsulados em datagramas IPv4, que consistem em um cabeçalho de 8 bytes e dados contendo informações como tipo, código e checksum. Logo, não é utilizado pelo DNS, mas principalmente por ferramentas e utilitários de rede, como o ping. Gabarito, letra C. Comperv, UFRN, 2023, Analista, UFRN, Tecnologia da Informação, Segurança da Informação. O DNS jacking é uma forma de intrusão do DNS que ocorre, principalmente, por meio de ataques direcionados às requisições do usuário a páginas maliciosas semelhantes às originais, com o objetivo de capturar dados pessoais. Nesse contexto, um tipo de DNS jacking é o A. DNS jacking para farming. B. DNS jacking baseado em HTTP. C. DNS jacking para e-mail. D. DNS jacking para web service. O DNS jacking para farming é uma forma de intrusão do DNS que ocorre, principalmente, por meio de ataques direcionados às requisições do usuário a páginas maliciosas semelhantes às originais, com o objetivo de capturar dados pessoais. Explicação de cada alternativa. A. DNS jacking para farming. Correta. O farming é uma técnica de DNS jacking que redireciona o tráfego da web de um site legítimo para um site malicioso, visando capturar dados pessoais. B.
DNS Jacking baseado em HTTP. Incorreta. O DNS Jacking para Farming não está especificamente baseado em HTTP, embora possa envolver redirecionamento de tráfego web. C. DNS Jacking para e-mail. Incorreta. O Farming geralmente está associado a ataques contra sites da web, não diretamente relacionados ao redirecionamento de tráfego de e-mail. D. DNS Jacking para Web Service. Incorreta. O Farming não está diretamente relacionado a serviços da web específicos, como Web Service. Portanto, a opção correta é a letra A, DNS Jacking para Farming. Gabarito, letra A. Vonesp, 2023, Agente de Defensoria Pública, DPESP, Analista de Suporte. O BIM é um software que implementa o protocolo DNS, podendo ser instalado em servidores Linux. Após sua instalação, seus arquivos de configuração podem ser encontrados no diretório A, bin, B, dev bin, C, etc. bin, D, media bin e proc bin. A questão cobra conhecimento, de forma indireta, sobre a estrutura de diretórios em ambientes Linux, e também sobre o BIM. Mas antes de pautarmos sobre a estrutura de diretórios, vamos falar sobre o BIM. A palavra BIM surge do acróstico para Berkeley Internet Name Domain, a qual é um servidor de DNS utilizado, principalmente, em ambientes Linux. E como todo bom servidor DNS, ele possibilita dar nome, por exemplo, a endereços IP para facilitar a navegação na web. Saindo do BIM, e agora voltando à estrutura de diretórios do Linux, precisamos entender que os arquivos de configuração ficarão sempre no diretório de etc. Isso significa que, em regra, sempre que citar as expressões Linux e arquivos de configuração e pedir o diretório, estaremos diante do etc. Isso valerá para quaisquer aplicações utilizadas neste sistema operacional. Dessa forma, os arquivos de configuração do BIM estarão no diretório etc. BIM, o que nos leva à letra C como gabarito. O diretório BIM, letra A, é o local em que temos os arquivos binários de uma aplicação. O diretório 10, letra B, é o responsável pelos arquivos de dispositivos que são utilizados no sistema, tais como discos e terminais. O diretório de mídia, letra D, é o local em que temos as montagens dos dispositivos removíveis. O diretório proc, letra E, é o responsável, no SO, por possuir as informações do kernel. Gabarito, letra C. Direns Aeronáutica, 2023, Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento, EAR, Informática EAGS 2024. Em relação ao protocolo Domain Name System, DNS, marque V para verdadeiro ou F para falso nas sentenças abaixo. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. A essência do DNS é a criação de um sistema distribuído de atribuição de IPS. Os tipos de domínios de nível superior são divididos em dois, genéricos e de países. O DNS é utilizado somente para publicar endereços IP em servidores através de um banco de dados local. Uma organização chamada ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, controla o topo da hierarquia de nomes para a Internet. A, F, V, F, VB, V, F, F, VC, V, F, V, FD, F, V, V, F. Vamos analisar cada uma das sentenças em relação ao protocolo Domain Name System, DNS, F. A essência do DNS não é a criação de um sistema distribuído de atribuição de IPS. O DNS é responsável pela tradução de nomes de domínio em endereços IP, não pela atribuição. V. Os tipos de domínios de nível superior são divididos em dois, genéricos e de países. Isso é verdadeiro. Os domínios genéricos incluem extensões como .com, .org, enquanto os domínios de países são específicos de cada nação, como BR para o Brasil, F. O DNS não é utilizado somente para publicar endereços IP em servidores através de um banco de dados local. Ele é usado para traduzir nomes de domínio em endereços IP, e a informação pode ser distribuída em vários servidores DNS.
V. Uma organização chamada ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, controla o topo da hierarquia de nomes para a internet. Isso é verdadeiro. A ICANN é responsável por coordenar a atribuição de identificadores exclusivos usados no espaço de nomes da internet. Portanto, a sequência correta é A, F, V, F, V gabarito, letra A. Direns Aeronáutica, 2023, Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento, EAR, Informática EAGS 2024. Em relação ao protocolo Domain Name System, DNS, marque V para verdadeiro ou F para falso nas sentenças abaixo. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. A essência do DNS é a criação de um sistema distribuído de atribuição de IPS. Os tipos de domínios de nível superior são divididos em dois, genéricos e de países. O DNS é utilizado somente para publicar endereços IP em servidores através de um banco de dados local. Uma organização chamada ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, controla o topo da hierarquia de nomes para a internet. A, F, V, F, VB, V, F, F, VC, V, F, V, FD, F, V, V, F. Vamos analisar cada uma das sentenças em relação ao protocolo Domain Name System, DNS, F. A essência do DNS não é a criação de um sistema distribuído de atribuição de IPS. O DNS é responsável pela tradução de nomes de domínio em endereços IP, não pela atribuição. V. Os tipos de domínios de nível superior são divididos em dois, genéricos e de países. Isso é verdadeiro. Os domínios genéricos incluem extensões como .com, .org, enquanto os domínios de países são específicos de cada nação, como BR para o Brasil, F. O DNS não é utilizado somente para publicar endereços IP em servidores através de um banco de dados local. Ele é usado para traduzir nomes de domínio em endereços IP, e a informação pode ser distribuída em vários servidores DNS. V. Uma organização chamada ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, controla o topo da hierarquia de nomes para a internet. Isso é verdadeiro. A ICANN é responsável por coordenar a atribuição de identificadores exclusivos usados no espaço de nomes da internet. Portanto, a sequência correta é A, F, V, F, V gabarito, letra A. Quadrix, 2023, Administrador de Redes, CRM-MG. Assinale a alternativa que apresenta o comando que deve ser usado para se realizar a configuração do DNS, via linha de comando, em servidores Microsoft Windows 2012. A. DNSCMD. B. Vengine C. Nslookup D. NBTSAT-E. DNS-Config. Explicação das alternativas. A. DNSCMD, correto. Comando utilizado para configurar o DNS via linha de comando no Windows Server. B. Vengine, incorreto. Este comando está relacionado ao Windows Backup Engine e não é usado para a configuração do DNS. C. Nslookup, incorreto. Ferramenta de diagnóstico usada para consultar informações de DNS, mas não para configurar o DNS. D. NPSAT, incorreto. Não é um comando padrão para a configuração do DNS em servidores Windows. I. DNS-Config, incorreto. Não é um comando reconhecido para a configuração do DNS em servidores Windows. Portanto, a resposta correta é a alternativa A. DNSCMD. Gabarito, letra A. Sustente, 2023, Estagiário, TCEPE, Informática. Servidores são computadores ou equipamentos que disponibilizam recursos para outros computadores. Um servidor de DNS é responsável por A. Hospedagem de sites. B. Serviço de nomeação. C. Armazenamento de arquivos. D. Trabalhar como cache e firewall de uma rede. E. Envio e recebimento de mensagens de eletrônicas. A. Hospedagem de sites. Errado. Os servidores que hospedam sites são denominados servidores web, tal como o Apache Nginx.
Eles armazenam os arquivos e conteúdos de sites, tornando-os acessíveis através da internet. Servidores DNS, por outro lado, são focados na resolução de nomes de domínio. B. Serviço de nomeação. Correto. O servidor DNS, Domain Name System, é responsável pela tradução de nomes de domínio, exemplo, google.com, em endereços IP, exemplo, 172.217.6.46, de servidores, sejam eles web, de correio, ou até mesmo outro servidor de nomes. Esse mapeamento facilita a navegação na web, permitindo que os usuários acessem sites por meio de nomes fáceis de lembrar em vez de endereços IP complexos. C. Armazenamento de arquivos. Errado. Os servidores de armazenamento são responsáveis, basicamente, pelo armazenamento, gerenciamento e controle de dados. D. Trabalhar como cache e firewall de uma rede. Errado. O servidor responsável por atuar como cache e firewall de uma rede é o servidor de proxy. Sua finalidade é armazenar dados de acesso frequente e realizar a filtragem de pacotes que entram e saem da rede. E envio e recebimento de mensagens de eletrônicas. Errado. O envio e mensagens eletrônicas para um servidor de correio é de responsabilidade do protocolo SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Já o IMAP, Internet Message Access Protocol, ou POP3, Post Office Protocol, são protocolos que acessam esses servidores para realizar a leitura desses e-mails. Gabarito, letra B. FCC, 2023, Analista Judiciário, TRT 18ª Região, Apoio Especializado, Tecnologia da Informação. Considere as seguintes afirmações sobre os protocolos DNS e DHCPV4. Primeira. Por padrão, servidor DNS escuta na porta 53 TCP e o servidor DHCPV4 na 68 TCP. Segunda. As solicitações de endereços IPS e resolução de endereços são encaminhadas pelos clientes por meio de endereços de multicast. Terceira. Um registro DNS do tipo A vincula o nome de domínio a um endereço IPv4. Quarta. Em resposta a um DPoFer, um cliente responde com uma mensagem de preques. Está correto o que se afirma apenas em A, primeira, terceira e quarta. B, segunda e terceira. C, primeira e segunda. D, terceira e quarta. E, primeira, segunda e quarta. Vejamos, o Serviço Domain Name System, ou DNS, é responsável por localizar e traduzir para números IPS os endereços dos sites que estamos procurando quando digitado algo na barra de endereço dos navegadores, ou seja, ele serve para traduzir e facilitar o acesso aos sites da internet. Ao invés de precisar decorar números aleatórios e sem qualquer significado, basta digitarmos diretamente os endereços de acesso, que o DNS faz a tradução de nomes em endereços IP. O fundamento básico do serviço DNS é a criação de uma estrutura hierárquica de delegação de nomes baseada no domínio e de uma organização de banco de dados distribuído para executar essa estrutura contendo a nomenclatura. Apesar de ter seu fundamento principal utilizado a fim de atender requisições de nomes de hosts e endereços IP, o serviço também pode ser utilizado para outros objetivos. O protocolo DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, é o responsável por oferecer configuração dinâmica de IPS em redes aos dispositivos ou terminais. Assim que novos hosts vão sendo adicionados à rede e começam a realizar a comunicação com o servidor, o protocolo, quando configurado, fica encarregado de fornecer os IPS a esses novos dispositivos e gerenciar os IPS conforme novas demandas. Os hosts utilizam o protocolo UDP para requisições e respostas via DHCP. A atribuição dos IPS em uma rede pode ocorrer de três formas diferentes, sendo de forma manual, dinâmica ou automática. Quando configurado de forma automática, é reservada uma faixa de endereços IPS pelo servidor DHCP para que os mesmos possam ser definidos conforme a necessidade de novas solicitações. Assim, ao conectar dispositivos em uma rede, os hosts enviam uma solicitação de conexão ao servidor e um IP é designado para a máquina caso a solicitação seja aceita. Vejamos as afirmativas. Primeira. Por padrão, servidor DNS escuta na porta 53 TCP e o servidor DHCPV4 na 68 TCP. Afirmativa errada.
o protocolo DNS é capaz de funcionar utilizando na camada de transporte tanto o protocolo UDP quanto o TCP. Em ambos os casos, a porta padrão usada pelo servidor é a porta 53. Por sua vez, um servidor DHCP escuta requisições na porta 67. A porta 68 é reservada para as respostas enviadas do servidor DHCP ao host. Segunda, as solicitações de endereços IPS e resolução de endereços são encaminhadas pelos clientes por meio de endereços de multicast. Afirmativa errada. As solicitações de endereço IP enviadas pelos OTs aos servidores são feitas na porta 67 via broadcast. Por sua vez, uma solicitação de resolução de nomes entre um cliente e o servidor DNS é feita de forma unicast via porta 53, dependendo da configuração. Também é possível que o DNS trabalhe através de anicas. Terceira, um registro DNS do tipo A vincula o nome de domínio a um endereço IPv4. Afirmativa correta. De forma geral, o DNS é formado por registros de DNS, ou arquivos de zona, que são instruções residentes em servidores de DNS autoritativos que possuem informações sobre um domínio, incluindo os endereços de IP associados ao domínio e como lidar com as solicitações para determinado domínio. Esses registros consistem em uma série de arquivos de texto escritos no que é conhecido como sintaxe de DNS. O registro do tipo A vincula o nome de domínio a um endereço IPv4, enquanto um registro do tipo AAA vincula o nome de domínio a um endereço IPv6. Quarta, em resposta a um DPoFer, um cliente responde com uma mensagem de prequest. Afirmativa correta. O protocolo DHCP possui 4 etapas principais no processo de fornecimento de endereços IP aos clientes. São elas: descoberta, oferta, solicitação e confirmação. Mais especificamente, descoberta. O cliente DHCP envia uma mensagem, chamada DIC Discovery, para descobrir o servidor DHCP na rede. Esta mensagem é transmitida na rede e na camada de link de dados. Por desconhecer a rede e as informações presentes, a mensagem é enviada via broadcast para a porta 67. Oferta. Ao receber a mensagem do cliente, o servidor DHCP oferece um endereço IP para o cliente DHCP. Esta mensagem chamada de DPoFer é unicast via porta 68. Solicitação. O cliente DHCP solicita ao servidor DHCP o endereço IP oferecido através de uma mensagem de prequest. Confirmação. Por fim, o servidor DHCP envia um agradecimento ao cliente DHCP finalizando e confirmando a alocação do endereço. Este pacote, chamado de DPAC, inclui a duração da concessão e quaisquer outras informações de configuração que o cliente pode ter solicitado. A. Primeira, terceira e quarta. B. Segunda e terceira. C. Primeira e segunda. D. Terceira e quarta. E. Primeira, segunda e quarta. Portanto, a resposta é representada pela alternativa de letra D.